Hello, hello! Wellington Menezes aqui do canal WM English e eu estou aqui mais uma vez batendo no microfone. Estou aqui mais uma vez para gravar uma videoaula cheia de dicas maravilhosas para você que está aí aprendendo inglês, aperfeiçoando seu inglês, essa língua que eu tanto amo. I like English so much. Really, guys, really. Então, hoje, nessa aula, nós vamos trabalhar com expressions. English expressions or expressions in English. Então, hoje nós vamos trabalhar com expressões em inglês. E são expressões que são utilizadas muito, são bastante utilizadas no dia a dia. E é bom você aprendê-las e saber identificar quando você ouvi-las e principalmente utilizar, né? Porque eu acho muito legal utilizar impressões porque soa mais natural, soa mais nativo, não fica tão engessado, não fica um inglês pré-histórico. Então é muito importante estudar expressões, que é o dia a dia de um nativo, de um falante da língua inglesa, ok? Então vamos lá para a nossa primeira expressão, que é a expressão, deixa eu dar uma olhada, it's up to you. E aí, o que você acha que significa essa expressão? It's up to you. Se alguém falar para você, it's up to you. E aí, o que você acha que significa? It's up to you significa você decide, você escolhe, você quem sabe. Então, se um amigo teu falar assim, hey, where are we going tonight? Where are we going tonight? E aí, para onde que a gente vai hoje à noite? Você pode falar assim, it's up to you. It's up to you. It's up to you. It's up to you. Você decide, você escolhe, we can go to the cinema, we can go to the mall, we can go to the park, podemos ir para o cinema, para o shopping, para o parque. Então, quando você quiser falar essa expressão, você decide, você quem sabe, você escolhe, você pode falar em inglês, it's up to you. It's up to you. Agora vamos para a expressão number 2, que é a expressão, deixa eu olhar aqui, it's on me, it's on me. E aí, o que você acha que significa a expressão it's on me? Tem um pouquinho, 5 segundos para você saber. Nada. E aí, descobriu? It's on me significa por minha conta. Por exemplo, imagina que o seu amigo te chama para beber ou para jantar, não sei, fazer alguma coisa. E ele fala assim, aí você fala assim, I'm broke, tô sem dinheiro, I'm broke. Tô zerado, quebrado. Aí ele vai falar pra você, no, don't worry, it's on me. Don't worry, it's on me. Não se preocupa, é por minha conta. Então, quando você quiser falar para alguém ou você ouvir a expressão it's on me, significa é por minha conta, ou seja, eu vou pagar, eu vou bancar. Você pode falar assim também, it's on the house. It's on the house, é por conta da casa. Então, imagina aí que você vai jantar no restaurante do seu amigo e na hora que você vai pagar, ele falou assim, no, you don't need to pay, it's on the house. You don't need to pay, it's on the house. Não, você não precisa pagar não, é por conta da casa. Então, a expressão it's on me significa é por minha conta e it's on the house é por conta da casa. Ok? Então, vamos para a nossa expressão number 3, ok? Que é a expressão it's about time. E aí? Tem alguma ideia do que significa a expressão it's about time? Vou aqui tomar meu café enquanto você descobre aí. Ainda não? It's about time, gente, significa... como que a gente fala na língua portuguesa? Já era hora. Já era hora. Tipo, já era hora disso acontecer. Ou acho que a gente fala também, já não era tempo, né? Já não era tempo dela arranjar um emprego. Você pode falar assim, it's about time she got a job. It's about time she got a job. Já era tempo dela arranjar um serviço, ou já era hora de ela arranjar um serviço. It's about time significa já era hora, ou já não era tempo, já não era hora. Eu não sei como é que fala em português. Em português já era hora, né? Já era hora, né? Já era hora de começar as minhas aulas. Porque às vezes a gente fala negativa também, né? Já não era a hora, né? Isso, já era hora. Ok, é isso em português, tá? A próxima expressão é milk someone dry. Gente, essa expressão aqui ela é um pouquinho mais específica, mas é muito utilizada mesmo, ainda mais hoje em dia no mundo que a gente vive, é bastante utilizada. E aí?
descobriu o que significa? Milk someone dry significa quando você começa a tirar algo de alguém aos poucos e você começa a gente, como é que eu falo? Muitas das vezes a gente fala roubar, mas nem sempre. Por exemplo, você pode falar assim: She has been milking the company dry for years. She has been milking the company dry for years. Ela tem roubado a empresa por anos. Então, quando você rouba aos poucos uma coisa de alguém, vai tirando pouco a pouco, você pode falar milk someone dry, tipo pegar aos poucos. Você pode falar assim também, she milks her grandmother dry. She milks, ou she is milking her grandmother dry. She is milking her grandmother dry. Ela tá roubando a grandmother dela, que é a avó dela. Então ela tá tirando aos poucos, está tirando tudo aquilo que a avó dela tem. Então você pode falar milk someone dry. Ou você pode também marry a person, casar, né, com uma pessoa, a rich person. So I'm gonna marry a rich person and milk him dry. I'm gonna marry a rich person and milk him dry. Eu vou casar com uma pessoa e pouco a pouco tirar o dinheiro dele, ou milk her dry, tirar o dinheiro dela. Então quando você for fazer isso em inglês, você fala milk someone dry, ok? Então vamos para a próxima expression, que é, deixa eu olhar aqui, way out of your league, or way out of someone's league. Então quando a gente fala para alguém assim, oh no, she's way out of your league, she's way out of your league, o que você acha que eu tô falando para você se eu falar she's way out of your league? E aí? Sabe? Não? Em inglês, quando a gente fala isso pra alguém, a gente tá querendo dizer que a pessoa é areia demais pro teu caminhãozinho, ou a pessoa é demais pra você. Então, quando você fala assim, olha, first, he's way out of your league. First, he's way out of your league. Primeiramente, ou primeiro, ela é areia demais pro teu caminhão, ou ele é areia demais pro teu caminhão, ou seja, ela é demais para você, ele é demais para você. Então, you can say, at the end of the day, I gave up on her, she's way out, coisa demais nessa frase, eu repeti ela. Voltando aqui, ó. At the end of the day, I gave up on him, he's way out of your league. Out of my league, actually. So, at the end of the day, I gave up on him. He's way out of my league. At the end of the day, I gave up on him. He's way out of my league. Então, no final das contas, eu desisti. A areia demais. Ela é areia demais pro meu caminhão. Ele é areia demais pro meu caminhão. Então, você pode falar assim. E no começo, uma expressão bônus. At the end of the day. Quando a gente fala essa expressão at the end of the day, nós estamos querendo dizer que no final das contas, at the end of the day, he was right. No final das contas, ele estava certo. At the end of the day, he was right. No final das contas, ele estava certo. Que é uma expressão bônus aqui. Vamos para a próxima expressão, que é let alone. Let alone. E aí, o que você acha que significa let alone? 2 segundos. Let alone significa muito menos. Muito menos. Por exemplo, você fala assim, I can barely do my things, let alone yours. I can barely do my things, let alone yours. E eu consigo mal fazer minhas coisas, muito menos as tuas. Muito menos. A gente fala muito menos, né? Muito menos as tuas. Ou muito menos. Muito menos. Deixa eu repetir o exemplo. Um exemplo com let alone, você pode falar assim, I can barely do my things, let alone yours. I can barely do my things, let alone yours. Eu consigo mal fazer minhas coisas, muito menos as tuas. Ou quem dirá? A gente usa também quem dirá as tuas. For example, I can barely do my homework, baby, let alone yours.
I can barely do my homework, baby, let alone yours. Ih, bebê, eu consigo mal fazer minhas coisas, muito menos as tuas, ou quem dirá as tuas. Então, é uma expressão muito utilizada, let alone. I like this expression, it's good. I don't know, it has a good vibe. Yeah, it's good. Vamos para o próximo exemplo, que é a expressão de número 7, que é how come? How come? E aí? Você tem how e você tem come. Você consegue identificar o que significa essa expressão? Não. É difícil, né? How come significa como assim? Então, quando você não entende uma coisa, quando você vai indagar sobre algo, questionar alguma coisa, você fala assim, how come? How come? It's impossible. It's impossible. How come? Como assim? Isso é impossível. How come? He couldn't have done this. How come? He couldn't have done this. Como assim? Ele não deveria ter feito isso. Então, quando você for falar isso em inglês, você vai falar how come? How come? Essas são expressões bem legais, mas let alone. Acho que de todas aqui, let alone é a que eu mais uso, é a minha predileta, eu acho. Vamos para a expressão de número 8 agora. É a expressão long story short. Long story short. Eu ouvi muito essa expressão na série Lucifer. Nossa, não sei se você já assistiu a série Lucifer. Se você já tiver assistido, demais essa expressão, ouvi lá, long story short, que às vezes eles tinham que contar uma história, só que tinha que resumir. Então, quando a gente fala long story short é tipo resumindo ou resumindo a história. Long story significa uma longa história e short é curta, ou seja, você pega uma história longa e encurta ela. Ok, long story short, he's gone. Long story short, he's gone. E resumindo, ele sumiu, ele se foi. Quando você fala he's gone, pode ser tanto ele sumiu, ele se foi, quanto ele morreu. Então você pode ter mais de uma interpretação para essa frase. Então você pode falar assim, quando você fala the doctor just said he's gone. O doutor acabou de falar, o médico acabou de falar que ele morreu. Então, he's gone, she's gone, pode ser tanto ele foi embora, quanto ele morreu. Na língua portuguesa também a gente fala, né? Ele se foi. Ele partiu dessa para melhor. Voltando para o nosso exemplo, que é long story short, né? Quando você vai resumir. So, long story short, we gotta work more or we're gonna be fired. Long story short, we gotta work more or we're gonna be fired. Ok? Então, resumindo, ou a gente trabalha mais ou a gente vai ser demitido. Então, assista Lucifer, vocês vão ouvir muito essa expressão lá. Agora deixa eu procurar aqui, que saiu da minha tela, aqui, meus exemplos. Ok, próxima. E a próxima expressão é a expressão de número 9, eu contando aqui. No último vídeo eu falei 7, fazendo assim. Então, pelo amor de Deus. Expressão de número 9, agora, é a expressão out of nowhere. Out of nowhere. Out of nowhere significa do nada. Gente, eu só tenho do nada, ou quando acontece algo de forma repentina que você não estava esperando, você pode falar out of nowhere. For example, out of nowhere, she appeared in my house and gave me a gift. Out of nowhere, she appeared in my house and gave me a gift. Tipo, do nada, ela apareceu na minha casa e me deu um presente. Então, quando acontece algo de forma inesperada, você não estava esperando por aquilo, tipo, acontece do nada, de repente é suddenly, né? Mas quando acontece, tipo, do nada, algo, você pode falar out of nowhere. Igual eu falei, né? Out of nowhere, she appeared in my house and gave me a gift. Out of nowhere, she appeared in my house and offered me a job. Essa expressão aqui é legal. Ou essa frase aqui é legal, ó. Out of nowhere, she appeared in my house and offered me a job, a good job. Tipo, do nada ela apareceu na minha casa e me ofereceu um emprego. Um bom emprego, a good job. Isso é bom de acontecer, né? Então vamos para a última expressão aqui, que é a expressão your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine significa sei tanto quanto você, ou seja, não faço ideia. Então, quando você fala your guess is as good as mine, é tipo, sei tanto quanto você, ou seja, não faço ideia. Então, se alguém te pergunta, você pode falar assim,
Do you know where John is? Do you know where John is? Você sabe onde está o John? Your guess is as good as mine. Não tenho ideia. Ou você pode falar beats me. Beats me, tipo, não faço ideia. É isso. Então, quando você quiser expressar que eu, tipo assim, não tenho ideia. I have no idea. Tem várias formas de falar. Você pode falar I have no idea. I have no clue. Beats me. Ou your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. Tipo, não faço ideia. Então, são várias formas de você falar, tipo, não sei. Ou você pode simplesmente falar I don't know. I don't know. Então, gente, esse foi um vídeo recheado de expressões aqui em inglês, né? Só recapitulando aqui, ó, nós vimos as expressões It's up to you, it's on me, it's on the house, it's about time, milk someone dry, she's way out of your league, no caso, out of your league, let alone, how come, long story short, out of nowhere, your guess is as good as mine. Your guess. Ai, tô querendo falar your guess. Your guess, não, gente. Your guess, com S. Your guess is as good as mine. Então, long story short, out of nowhere, your guess is as good as mine. Beats me. E também, at the end of the day. At the end of the day. Então, são expressões que a gente usa todos os dias quando estamos nos comunicando na língua inglesa. E eu espero ter ajudado vocês com essas expressões e que de agora em diante, from now on, né, de agora em diante, from now on, quando vocês virem essas expressões ou ouvirem, vocês saibam identificar o que significa e, claro, acho que a parte mais legal é não apenas entender, mas também poder utilizar ela no dia a dia. E é isso, gente. Olha, see you e continue estudando, tá? Porque é muito importante. Bye!